Bora lá, já botamos play. Se acontecer de novo, vocês continuam. Aí eu acho. É lógico. Vocês Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos começar o nosso culto. Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmos 108. Salmo 108 vai dizer assim: meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, estende-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém, repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará aos nossos adversários. Se coloque de pé, vamos iniciar orando ao Senhor também. Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor tem nos concedido de fôlego de vida. Mais uma sexta-feira que nós estamos na Tua Santa Presença, Pai, para glorificar, adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Abençoe a vida de cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor, aqueles ainda que estão por se achegar, que o Senhor possa abençoar, trazê-los em segurança, Senhor, e aqueles que não puderem estar aqui nessa manhã, que o Senhor possa alcançar em seus lares, trabalhos, ó Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Mas nós estamos aqui para entoar cânticos a Ti, Senhor. Abre o nosso coração, nossa mente, entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, aquilo que será ministrado aos nossos corações, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos dá fôlego de vida, confiamos a Ti, ó Deus, as nossas famílias, os nossos filhos, ó Deus, essa comunidade, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos faz um, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu e nos trouxe a essa terra, ó Deus, com a Tua boa mão, debaixo da Tua vontade. A gente tem visto o Teu cuidado, a Tua provisão, ó Deus, o Teu amor por nós, e nós Te louvamos por isso nessa manhã. Nos achegamos à Tua presença para adorar o Teu nome, para cultuar o Senhor. Recebe, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações, que, ó Deus, nós estarmos aqui nessa manhã com o Senhor no centro, ó Deus, desse lugar. Ó Deus, traga glória ao Teu nome, que o Senhor se agrade, ó Deus, da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto como uma oferta de sacrifício vivo, ó Deus, as nossas vidas para o Senhor, o tempo, ó Deus, os recursos, ó Deus, a nossa força nessa manhã. Recebe, ó Deus, as orações, recebe os louvores, ó Pai, que tudo seja para a Tua glória, que o Senhor, ó Deus, seja adorado nessa manhã. Mais do que sobre nós, o Senhor é o centro de tudo, e nós declaramos isso mais uma vez. Ó Deus, o Senhor seja louvado nesse lugar, Deus, e que enquanto a gente adora o Senhor, a Tua presença se manifeste, porque a Tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos ali, o Senhor está, e nós confiamos na Tua palavra. Então que a Tua presença, ó Deus, esteja entre nós, que a gente possa sentir a Tua presença, nos dê sensibilidade espiritual, discernimento, ó Deus, para, ó Deus, entendermos o Teu mover, as Tuas palavras, seja por meio da pregação, dos louvores, seja
por meio das leituras, da oração, da comunhão com os irmãos. A gente quer, ó Deus, sair desse lugar certos de que o Senhor estava aqui entre nós, de que ouvimos a Tua voz, de que vimos, ó Deus, a Tua presença. E em nome de Jesus, não seja só um ato de religiosidade, que não seja só, ó Deus, estarmos aqui reunidos, mas que possamos sentir, experimentar, viver a Tua presença nesse lugar, ó Deus, com o coração cheio de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz todos os dias por nós, inclusive, ó Deus, o fôlego de vida nessa manhã. Seja adorado, recebe todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Pai, te louvamos e te agradecemos por estes dias, Senhor, por esse tempo aqui, juntos, Senhor, para te louvar e bendizer o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa sempre, Senhor, estar a tua graça aqui, Senhor, que possamos sempre estar em tua graça, Senhor, e o Senhor possa nos redimir dos nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entrar em teu altar diante de ti, Senhor, limpos de coração, Senhor, e que possamos ver o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, coloco diante de ti quem está aqui, quem não veio, Senhor, abençoa o culto de hoje, Senhor, o louvor, a pregação, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tempo do louvor. Bom dia, irmãos. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Que Ele possa reinar em nossas vidas. Que Ele possa reinar em nossas casas, em nosso coração. Senhor, nós convidamos a Ti, Pai, para que o Senhor possa reinar, Pai, em nós, em nossas atitudes, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, nos ajuda, Pai. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim.
falamos que o Senhor possa reinar em nós, que o Senhor possa, Deus, encontrar em nós, ó Deus, um coração disponível, Senhor. Nos ajuda, Pai, a encontrar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a abrir o nosso coração, Senhor, para que o Senhor possa reinar, Senhor. E assim também, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos derramar diante da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer-te te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato. Nossos derramas diante de Ti, Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que Te amo, me Senhor, derramar, nos ajuda, Pai. dizer-te Nos preciso, ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. dizer que Te amo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato. Aleluia, Senhor. Nós derramamos diante de Ti, Senhor. Nós dizemos que somos gratos. Nós dizemos, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor. Porque nós realmente precisamos de Ti, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada, ó Deus. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã também para poder Te exaltar, Senhor. Dizer quão grande Tu és, Senhor. Não há outro além de Ti, Senhor. Tu és Deus, Tu és santo, Deus. E nós queremos, Senhor, Te exaltar, Pai, nesta manhã. Perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, ó Deus. Perdão, Senhor. Que nós possamos, ó Deus,
entregar realmente todo o nosso louvor, Pai, nesta manhã diante de Ti, Senhor. E dizer que Tu és exaltado, Senhor, e que não há outro além de Ti, Senhor. rápido só, e aí já o Lauro quiser. A gente só vai ter, eu queria só mencionar, no primeiro fim de semana de junho, é o feriado do Eid al-Adha. Tudo indica que vai ser entre o dia 5 e dia 9. Então, na sexta-feira, dia 6, estou querendo a gente fazer um culto só, e aí a gente faz um churrasco. A gente tenta organizar um churrasco entre nós, juntos os dois cultos, e aí a gente, nesse dia do feriado, faz alguma coisa diferente. Então, era só esse único aviso do dia. Lauro, nosso profeta do dia. Uma coisa mais discreta para trazer para cá. Tem que comprar o tablet.
tentativa no Iraque, não deu certo. Não tinha. Bom dia, gente. Não foi para todo mundo, né? Acho que não precisa do microfone, sei lá. Enfim, bom dia. Como costumo dizer, é um privilégio estar sempre aqui, né? Poder representar Deus ministrando a palavra. É uma responsabilidade também, porque não se trata sobre a minha vida, mas sobre a palavra do Senhor. Mas eu queria saber por que sempre no meu dia falta um monte de gente. A igreja pequena, reduzida, tem aquele desafio, né? Olho assim, rosto no rosto com todo mundo. E ainda falta uns peão falta, mas tudo bem. Deus vai ajudar. E eu queria fazer uma pergunta. Isaac não pode responder, nem a Suzy. Vocês sabem que dia foi ontem? Ontem foi um dia especial. Eu não sabia. Assim, bem perto de acabar o dia eu descobri, conversando com uma amiga no Brasil. Ninguém sabe. Foi o 15? Pelo que eu vi, é mundial. O dia da família. Maio é o mês da família e ontem foi o dia da família. Então, eu falei, nossa, porque a pessoa perguntou o que eu ia pregar e tal. Ela falou, nossa, que top, é o mês da família. Eu falei, eu não sabia não. Na verdade eu não respondi, foi ali, pesquisei rapidinho e tal. Aí vi, 15 de maio, dia da família. Eu falei, oxe, hoje é dia 15 de maio. Mas por que eu estou falando isso? Para ver como que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Eu já tinha colocado no meu coração essa passagem que eu vou estar compartilhando e tem muito a ver com a família nisso. E eu falei, nossa, Deus, eu acho demais essas coisas que Deus faz, dele organizar tudo perfeitamente, das coisas se encaixarem. Eu falei, ao mesmo tempo que Deus é perfeito e organizado, Ele age de forma desorganizada e despadronizada. Porque a gente tem um padrão de fazer as coisas, de seguir nosso dia a dia, acordar tal hora, fazer tal coisa, tal hora. E Deus não, Deus é fora da caixa. A gente não consegue entender a caixa de Deus, mas Deus é perfeito em tudo que faz, né? Então, antes da gente entrar de fato aqui na passagem, eu queria estar orando para que o Espírito Santo possa estar falando por meio da minha vida, que a palavra seja edificante na vida de vocês, na minha, e que juntos possamos sair aqui desafiados para transformar em nossa vida, na nossa família, nos ambientes que a gente vive, tá bom? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por esse dia, por nossas vidas, por cada vida aqui presente. Ó Deus, obrigado porque o Senhor separou esse dia para nós, esse momento para nós. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, trouxe para mim estar compartilhando aqui com meus irmãos, ó Deus, que realmente seja o Teu Espírito falando por meio da minha vida, que realmente o Teu Espírito possa estar agindo neste lugar enquanto a Tua palavra é dita, é mencionada, ó Deus, e que realmente possamos estar saindo daqui identificando áreas das nossas vidas que precisamos melhorar, que precisamos ser transformados pelo Senhor, ambientes em que vivemos, que precisamos realmente mostrar o Senhor por meio das nossas vidas, que realmente tudo que venhamos fazer para o Senhor seja realmente para o Senhor, que tudo que façamos realmente seja para glorificar o Senhor e o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, vou pedir para vocês abrirem em Colossenses 3:23. Se puder, tem como mudar a versão ali, né? Porque já está em NVI. Eu vou ler na NVI. Já está. Meu assistente está preparando. Então, esse é um versículo assim, bem. Daqueles versículos bem conhecidos, né, para nós que seguimos a Jesus. É o 23, o 23. Ele vai dizer: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, acho que isso é realmente um desafio para nós, que vivemos, né, para o Senhor, de fazer as coisas não para o homem, mas para Deus. Realmente, dessa forma, nós ainda que estamos aqui como missionários, né,
gente tem esse desafio de realmente fazer tudo para o Senhor, mas por que Paulo falou isso, né? Antes disso, Paulo, ele dá umas instruções para a igreja ali, nesse trecho da carta, ele dá umas instruções para os irmãos ali da igreja de Colossos, e é em cima dessas instruções que a gente vai meditando versículo a versículo. É uma passagem assim bem direta e prática, né? São coisas que a gente sabe, mas que às vezes no dia a dia a gente vai vivendo no automático. Nós temos esse costume de, quando a gente aprende alguma coisa, sabe de alguma coisa, passar a fazer as coisas no automático. E quando vê, muitas vezes a gente para assim, deixa eu parar para pensar, trabalhar meu dia ou minha semana, como que tá? A gente percebe que, poxa, isso daqui não é o que o Senhor quer que eu faça, não é bem assim que Deus espera que eu faça, que eu reaja. Então a gente vai, versículo a versículo, dando uma olhada e entendendo, né? E eu gosto de Paulo porque ele é bem diretão, ele é direto e reto. Na verdade a Bíblia toda é assim, mas tem uns homens que foram usados por Deus que são mais diretos ainda, não são detalhistas, mas são diretos no que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, pode colocar no versículo 18. Aqui, essa passagem é legal porque, como eu falei, o dia da família, ele vai ter aqui conselho para todo mundo, para esposas. Então, aqui a gente tem esposas, a gente aqui tem maridos, a gente aqui tem filho, todo mundo é filho, seja esposa ou marido, a gente também é filho de alguém. E quem não é marido também não é esposa, é filho de alguém, que é as crianças. Falo para os pais, a gente aqui tem pais, tem gente que não é pai, mas também tem pais. E fala também, ele menciona escravos, ou servos, trabalhadores. Todo mundo aqui também, se não é, já foi um dia. Então aqui não tem como ninguém correr, tem uma palavra para todo mundo aqui. Então isso que a gente vai ver. E ele já começa para as esposas. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então aqui já fica um grande desafio, né? Hoje é comum a gente ver o mundo tentar colocar mentiras sobre as mulheres. Que a mulher tem que ser independente, que a mulher não tem que depender de homem. A gente vê isso muito nesses movimentos feministas e tudo mais por aí. Enquanto a palavra diz o quê? Que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido. Mas isso não é aquela submissão que o marido impõe, algo autoritário. É algo natural, é algo que, pelo relacionamento da esposa, vocês esposas, com Deus, faz com que automaticamente vocês olhem para o seu marido como uma figura de autoridade, de que você deve se submeter. E como eu falei, né, o mundo tenta colocar várias mentiras para as mulheres hoje em dia. Seja independente, não dependa de homem e tudo mais. E eu queria mencionar uma coisa aqui, vocês não vão atirar pé de mim, que é algo que eu vejo que é muito falado, muito forte no meio feminino, que é a tal da TPM. A TPM... eu estava conversando com a Suza, eu falei, eu sei que eu sou, eu falei, até engraçado falar, né? Eu não sou mulher, olha, a TPM já está se armando ali, armou a perna. Ela pôs assim, só fazer assim. Então, o que acontece? Eu cresci no meio de 4 mulheres, minha mãe e minhas 3 irmãs. E conheci um pouco, né? Antes mesmo de casar com a Suza, já vivia no meio da mulherada. E eu sei que a TPM aflora algumas coisas, né? Traz uns sentimentos em vocês mulheres. Mas, porém, o Espírito Santo permanece em vocês. Né? Tipo assim, tô com a TPM, Espírito Santo, tu tá 2 semanas, caramba, 2 semanas ia ser terrível. Espírito Santo, 3 dias aí, 4 dias, sei lá quanto tempo. A Susan ficou um tempão sem menstruar, né? Não sei se foi na época da gestação, depois, enfim. E tem seus períodos. Eu sei que mexe, a Susan tá bem, não tem uma...
tireoide, que controla todos os hormônios do corpo e tal. Vocês não podem usar isso como um amuleto para que hajam em desacordo com a palavra de Deus. Pode ser que seja uns dias ou semana de mais desafio para vocês, pode ser que seja, mas o Espírito Santo permanece em vocês. O Espírito Santo ainda está ali. O Espírito Santo é mais forte que a TPM. Vocês não podem falar, estou de TPM, porque eu já escutei. Às vezes a gente escuta, às vezes tem piada entre homem mesmo. Não, a mulher está de TPM, não pode nem encostar, não pode nem chegar perto, ou não pode olhar. Não, na TPM eu tenho que me isolar, sair de casa. Mas como assim? Cadê o Espírito Santo? Cadê a ação do Espírito? Então, esse é um dos enganos que o mundo vai colocando de forma sutil e a gente às vezes vai pegando, quando vê, tá agindo como um descrente. A gente está agindo como os que não creem na palavra, né? Então vocês precisam tomar esse cuidado. Fica esse desafio que vocês não leram. É difícil, estão todos rindo, né? Deve ser facinho, né? Vocês estão rindo e eu estou suando. Mas o Espírito Santo está aí para ajudar vocês em tudo, auxiliar vocês em tudo, seja na TPM, seja fora da TPM, seja para ser submissão ao marido, quando muitas vezes olha para ele, caramba, ele fez isso comigo e ainda tenho que me sujeitar, tenho que apoiar ele, tenho que... Né? Mas isso é algo prazeroso, quando vocês se deleitam na palavra, vocês estão ali num relacionamento diário com Deus. Isso é algo leve, não é como um funcionário, não, meu patrão vai mandar eu fazer, não. A ideia aqui da submissão da mulher é essa. Meu marido manda, eu obedeço. É os dois ali, caminhando junto, em unidade. Então fica esse desafio para vocês, mulheres. Eu tenho sido submissa ao meu marido. Eu tenho ali sido um apoio para o meu marido, porque realmente vocês são um apoio para a gente. Não foi à toa que Deus criou Eva ali. O que seria de Adão sem ela, né? E o que seria da gente sem nossas esposas, né? Então, que vocês realmente sejam esses apoios para nós. Eu falo para a Susan, tudo que eu vou fazer, se eu sinto que ela não está comigo, eu já fico meio tipo, é como se não tivesse completo. Nem que ela fala, vai lá, tal. Eu falo, tu pode não concordar com tudo que eu vou falar, tal, mas fala isso só depois, não fala antes, porque senão... a coisa vai desandar. Então, que vocês fica essa aplicação para vocês. O tipo de apoio que vocês têm sido, se vocês têm sido submissos, têm andado realmente caminhando de forma unitária, né? Mas vamos seguir. O 19 anos. Agora vem para quem? Para nós homens, nós maridos. Agora o desafio muda. Os homens elétricos. Vai chegar dos filhos, hein? Fica atento. Então, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Então, é um desafio bastante grande. A gente deve amá-la. Esse amor aqui é aquele amor ágape. Jesus, aquele amor sacrificial. Como Jesus amou a igreja, nós maridos precisamos amar nossas esposas. A gente tem que prover um ambiente protetor para nossas esposas. Como que a gente tem sido no nosso casamento? Será que a gente tem sido sacrificial de fato para nossas esposas? Será que a gente tem se dedicado ao nosso casamento? Qual foi a última vez que você, marido, gastou um tempo ali de conversar com a sua esposa, procurar saber como foi o dia dela? Uma conversa de amigo mesmo. Porque, como eu falei, a gente vai vendo a nossa vida, a gente tem as nossas atividades, os nossos afazeres, tem as nossas coisas particulares, fora as nossas atividades, e para a gente entrar numa vida automática e mecânica é muito fácil. Então a gente tem que estar atento. Que fala, né? Não tratá-la com amargura. Repito, como eu falei, que elas não devem submeterem a gente por a gente se impor. Essa amargura quer dizer isso, que a gente não tem que ser autoritário, agir com autoritarismo com elas, ser arrogante. Não, eu sou homem, quem manda aqui sou eu.
Tem coisas na nossa casa que quem vai administrar vai ser a mulher, não vai ser nós homens. E tá tudo certo. É os dois trabalhando em cooperação, os dois trabalhando junto. E tem muito homem que fala, não, minha casa quem manda sou eu falo, minha esposa tem que me obedecer, abaixa a cabeça, e não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A gente está vendo que a gente tem que amar de forma sacrificial, a gente tem que respeitar a nossa esposa, a gente tem que cuidar, tem que proteger, a gente tem que levar esse ambiente para a nossa casa. É um desafio, mas é o desafio que o Senhor deu para nós homens, né? Então a gente tem que buscar no Senhor todas as ferramentas que a gente precisa para que a gente possa de fato amar nossa esposa de forma sacrificial. Cristo deu a vida dele pela igreja. Cristo supriu as necessidades ali. E assim tem que ser a nós homens. Cabe a nós fazer isso pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, né? E nós homens, será que temos amado realmente de fato de forma sacrificial nossas mulheres? Será que a gente tem agido assim? Tem proporcionado esse ambiente de cuidado? Elas têm se sentido amadas? Porque às vezes a gente pode fazer coisas que a gente pensa que está levando esse amor, esse ambiente para elas. Não. A Susan vira e mexe e pergunta, tu sabe o que faz me sentir amado? Tu sabe? A Paula, diretona. Tu sabe? Então, porque elas querem ter essa certeza de que realmente a gente sabe o que está fazendo, se a gente sabe como promover esse ambiente para elas. Então que possamos, nós homens, possamos estar buscando no Senhor isso, possamos ser capacitados, porque não é fácil. Muitas vezes todos nós temos vontades, a gente quer muitas vezes olhar para o nosso eu, nós homens, né? Pensando muito na gente, nós temos o nosso jeito de muitas vezes não ser atento às coisas que acontecem ao nosso redor, de não prestar atenção na casa, o que está precisando, o que está faltando, o que realmente precisa ser feito, né? Então que nós possamos estar buscando no Senhor, orar diariamente, né? Não jogar sobre nossas esposas uma carga que é nossa, né? Também isso acontece muito. Às vezes o marido, não, eu saio para trabalhar, você que tem que fazer tal coisa, você é tu que faz isso, é tudo a mulher. O marido só sai de casa, trabalha, volta e não faz mais nada. Aí o restante é tudo na conta da mulher. E a esposa está ali, sobrecarregada, cansada, não se cuida. E às vezes a gente quer uma esposa perfeita aos nossos olhos, mas a gente mesmo, o marido, não está proporcionando esse ambiente para isso. Então às vezes o problema não está nem na esposa, está na gente. Não está fazendo o nosso papel, cumprir o nosso papel, para que elas sejam submissas a nós de forma que agrada ao Senhor. Tá bom? Então, homens, vamos. Faltam aí 2 homens, depois vamos passar o recado para eles. A gente tem que fazer nosso papel, a gente tem que se dedicar. E seguindo o versículo, como eu falei, o texto tem mensagem para todo mundo. Agora chegou, vamos ver de quem que é. Para quem que será que Paulo vai falar agora? Para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Então aqui, isso não cabe só às criancinhas, mas também a gente já está. Eu ia falar, a gente já foi filho. Não, nós somos filhos ainda. Só que agora temos as nossas famílias. E vocês, molecada, como tem sido? Tem obedecido aos pais de vocês? Tem sido obedientes? O que para vocês é difícil obedecer? Vocês precisam buscar em Deus, precisam orar para Jesus. Poxa, meu pai fala para eu ser obediente nisso, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Deus. Vocês precisam orar que Deus vai ajudar vocês. E ali fala assim, em todas as coisas, não é em uma coisa. Como eu falei naquela última vez que eu preguei, né? Que a obediência é completa. Não adianta o pai e a mãe deixar uma tarefa para você fazer em casa, falar, 3 horas quero que você lave a louça. E você lavar quando o pai chegou em casa.
escuta lá o elevador, porque lá no nosso prédio dá para ouvir o elevador, né? Às vezes a gente até sente quem é que está chegando. Então vai correr, nossa, meu pai mandou lavar a louça, não lavei. Tá, não lavou não, mas eu estou lavando. Está lavando, mas não foi na hora que foi o acordado. Então vocês têm que obedecer de forma completa. Fazer as coisas de forma completa. Por quê? Porque o pai e a mãe estão mandando? Não, porque é o que fala ali. Pois isso agrada ao Senhor. Se vocês querem ter uma vida que agrade a Deus, vocês precisam obedecer os pais de vocês. Né, Davi? Precisa obedecer, vocês precisam ser obedientes. A gente já foi, todo mundo aqui, olha para todos os adultos aqui. Todo adulto aqui já foi criança. Sabe como que funciona? Sabe que às vezes não é fácil obedecer porque a gente quer fazer alguma coisa ali, quer jogar um videogame, quer ver um jogo, quer ir pra rua. Hoje nem tanto ir pra rua, né? Mas às vezes ainda tem o Davi ainda lá de casa é o que mais desce pra rua. Ele fica entediado em casa, pega o skate dele, vai lá, anda um pouco, aí volta, pega a bola, desce e volta, vai pegando todos os brinquedos, desce e volta. Então mas hoje isso é mais raro. No Brasil então nem se fala, é difícil ver uma criança na rua. Então vocês precisam ser obedientes aos pais de vocês, porque isso agrada a Deus. Lembra, a vida cristã não é só apenas meu pai, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, eles seguem a Jesus e está tudo bem, eu já não. Vocês têm a vida de vocês particular. Vocês precisam tomar decisão na vida de vocês. Vocês precisam seguir o que a palavra de Deus fala. Vocês precisam ter prazer em obedecer a Deus por meio da obediência aos pais de vocês. Vocês fazendo isso, vai estar agradando a Deus, vai estar honrando o pai de vocês, pai e mãe. E tudo isso quem ganha, bem nesse passo a passo, é a família. Esposa sendo submissa, marido amando de forma sacrificial, filho sendo obediente, a família toda crescendo junto. E esse é o propósito de Deus, de que a família, de forma unitária, honre a Ele, por meio da família, o Senhor seja glorificado. Então, vocês precisam, como que vocês agem na escola, o comportamento de vocês na escola revela a Deus. Vocês são diferentes, né? Acho que o Davi, não sei onde que ele ouviu ele ouviu essa frase, mas às vezes ele fala, eu sou diferente dos iguais. Eu sou diferente dos iguais. Então, vocês têm sido diferentes dos iguais na escola? Como que tem sido o comportamento, a atitude de vocês na escola? Seja se praticar ali a aula extra de esporte, com os amigos, com os professores. Como que tem sido o seu tom de voz em responder o seu pai, sua mãe, ou uma pessoa, um outro adulto. A gente tem que honrar todo mundo com a nossa vida, porque fazendo isso, não só você está agradando a Deus, mas o reino de Deus todo que está ganhando. É Deus sendo glorificado por meio das nossas vidas. Então vocês também têm um papel importante dentro da família e da igreja. E aí vocês querem se comprometer a obedecer aos pais de vocês? Agora eu quero ouvir a resposta. Cadê? Só mais das crianças. Sim. Mais forte. Sim. Melhorou. Então vamos ver, ó. Vou vir e mexer aí, do nada vou parar em outra aí e perguntar aí como está a obediência. E vocês também podem se conversar e se ajudarem. Ter essa oportunidade que vocês estão tendo, vocês crianças, de conviver junto, não só para jogar videogame ali, ter um momento de distração, mas de perguntar, e aí, tu tem dificuldade de obedecer teu pai? No que para tu é mais difícil de obedecer na tua casa? E vocês vão conversando e vão se ajudando. É para isso que vocês estão aqui também, para um se ajudar o outro. Não é só para jogar videogame, ficar se irritando, dar tapa no boné do outro, pisar no pé e sair correndo. Vocês estão aqui para se ajudar também. Vocês podem ser isso. Então aproveita isso. Vocês já estão distantes da família, do país de vocês. Então aproveita isso que Deus tem dado para vocês. 5 aí crianças. O Noah não está aqui hoje, mas vocês 5 não. Vocês 5, 6, 7, 8, juntando as gêmeas. Vocês são em 8 crianças. Então cada um na sua faixa etária, mas vocês podem ter essa troca de experiência, poder se ajudar, se apoiar um no outro. Beleza? Vamos seguir.
Aí o 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Agora lá, a cara deles já... O Isaac já me viu assim, também tem para vocês. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Também tem esse desafio para a gente, pais, né? Se você é um pai brincalhão, assim, você tem a tendência muito forte de tirar seu filho do trilho. Isso não é legal, e os adultos gostam, né, de às vezes irritar a criança. Mas não vê isso, que às vezes a gente irritando a criança, a gente vai desanimar eles. Vai trazer desânimo para eles. E eu estava pensando, é uma forma que desanima muito os filhos. Eu escutei isso em algum lugar, não me lembro agora quando foi. Não sei se foi num retiro de casais da nossa igreja. Mas falou que se tem uma coisa que irrita muito os filhos, é quando os filhos veem que os pais agem diferente em casa de como eles agem fora de casa. Isso traz um desânimo total para os filhos. Mas como assim? Poxa, lá na igreja meu pai fala isso, mas aqui em casa eu não vejo ele fazendo isso daí não. É diferente. Às vezes é simpático com as pessoas de fora, trata mal bem, e em casa é grosso, não dá atenção pro filho, não brinca, não dá um sorriso, não dá um carinho, é todo... Isso o pai e a mãe, né? Não só o homem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, olhar para nós, como tem sido, será que realmente a minha vida, o meu viver diário, tem correspondido com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo? A minha vida, as minhas ações estão de acordo com as minhas palavras? Porque a gente é uma vitrine para os nossos filhos. A gente é uma vitrine viva para os nossos filhos. E eles estão o tempo todo observando a gente, escutando as coisas que a gente fala. É engraçado que às vezes a gente está conversando em casa, aí chega o que, mãe? Do nada. Tipo, o que? Esse assunto é só dentro. A dona Cadila deve ter passado por isso, né? Sorriu. Tem mais experiência aí com filhos do que a gente, as filhas já na fase adulta. Mas é assim, os nossos filhos estão o tempo todo. Às vezes a gente acha que eles não estão observando a gente, não estão escutando a gente, mas do nada eles vêm e falam uma coisa que a gente pensou que eles nem escutaram. Não que tivesse falado de forma escondida, mas que eles não tivessem nem aí, mas estão ali. Então sempre quando o filho está no ambiente ali, é engraçado, quando está conversando, nada segredo, mas tu está ali, e eles jogando ali videogame perto, ou mexendo no celular. Eu acho isso. Mas nem está na conversa, mas o ouvido está na conversa. Na verdade, eles estão na conversa. Estão ali no cantinho deles fazendo os afazeres, mas estão antenados. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente tem que agir com nossos filhos de forma que a gente não traga esse desânimo para eles. A gente, pais, não pode ser uma pedra de tropeço na vida deles. A gente tem que ser aqueles que realmente traz o ânimo. A gente deu uma educação, um cuidar deles com amor, com carinho. A gente precisa trazer esse ambiente para eles também. Assim como eu falei nós homens com as esposas, a gente precisa levar isso para os nossos filhos, fazer com que eles se sintam seguros no nosso lar. A gente precisa se dedicar para eles, precisa estar com eles, né? Que nem eu falei. Aí eu peguei e falei isso pro Isaac hoje de manhã, né? Eu falei, Isaac, sabe que dia que foi ontem? Eu até estava com uma expectativa quando eu fui para casa. Aí eu falei, Isaac, sabe que dia foi ontem? Aí ele falou, não. Aí eu falei, o dia da família. Aí ele falou, e tu só ficou fora de casa? Aí eu falei, né, Isaac? Mas na verdade eu não fiquei só fora de casa. Quando eu estava em casa, ele estava na escola. Olha que ontem as coisas se desencontraram. E aí quando eu descobri que era o dia da família, eu falei, poxa, eu vou levar um sorvete, vou chegar lá, a gente conversar um pouco e tal na mesa. Aí quando eu entrei, eu já vi tudo apagado. Suzana já colocou eles para dormir. Até achei que ela soubesse que era o dia da família, já tinha meio que organizado alguma coisa. O dia da família vai ficar para o ano que vem, o dia especial da família, né? O papai não levou o sorvete. Eu não achei o sorvete que eu queria. Eu procurei, mas não achei. Estava fechado já no caminho. Mas então, a gente precisa se dedicar para a nossa família. A gente precisa cuidar da nossa família. Nossa família é o bem mais valioso que Deus deu para a gente. Nesse momento a gente tem sim, tem a nossa igreja, a
A gente tem um ministério, são coisas tudo que Deus também vai acrescentando na nossa vida para a gente servir Ele, glorificar Ele. Mas a nossa prioridade é a família. Então a gente precisa cuidar. Porque, como eu falei, são pessoas aqui, são tudo coisas. Mas o Laura está falando isso, mas quem é que não sabe? Eu sei que eu tenho que ser submisso. Eu sei que eu tenho que amar minha esposa de forma sacrificial. Eu sei que eu tenho que obedecer meus pais. Qual que é a novidade? Exatamente. Mas não basta a gente saber e não praticar. Se a gente sabe e não pratica, é melhor que não soubesse. Então a gente precisa praticar. Deus não quer que a gente conheça as coisas. Deus quer que a gente coloque em prática aquilo que a gente conhece. É isso que Ele espera da gente. Então a gente tem que estar o tempo todo se autoavaliando nessas áreas como que a gente está, para que a gente possa honrar o Senhor com a nossa vida. Beleza? Seguindo adiante, o 22. Uma coisa que eu escrevi, esqueci de dar o exemplo aqui, eu anotei, em relação ao tratamento de marido e mulher, né, que eu queria citar o meu sogro e minha sogra. Quem conhece ele, as pessoas que conhecem ele vê que é algo assim mesmo notório, quanto a minha esposa é submissa ao meu sogro e quanto o meu sogro ama ela de forma sacrificial. E é algo natural que você percebe que eles não fazem esforço. Não, eu tenho que ser submissa a Moisés, ou eu tenho que proteger ela, cuidar dela. O quanto eles se dedicam a falar, o quanto eles se relacionam com Deus, isso se reflete no relacionamento deles como casal. E é engraçado porque todo mundo percebe isso na igreja. Eles são uma referência mesmo nesse sentido. Eles são mó melosos um com o outro, da carinha aqui, da carinha ali, o tempo todo se abraçando, dando carinho e tal, e isso é o que? É reflexo disso, desse amor a Deus que se reflete dentro do casamento. Eu acabei passando aqui, bati o olho agora mas é isso. E agora no 22. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E nós? Como que a gente tem agido no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente tem feito realmente como se fosse para o Senhor? Ou a gente só faz as coisas quando tem alguém vendo, alguém observando? Não, poxa, o fulano hoje vai estar lá, eu vou fazer tudo impecável. Não, o Homero vai estar lá, hoje eu vou varrer o salão depois do culto, porque o Homero vai estar lá, ele vai varrendo, vou ganhar um ponto com ele. Ou será que realmente eu tenho feito sem me preocupar se eu vou estar sendo notado, se vão estar me observando? Tem sido algo realmente de coração, tem sido algo realmente de forma sincera, demonstrando o meu temor a Deus? É isso que Deus espera, é isso que o Senhor espera. A gente não tem que fazer as coisas somente quando tem pessoas nos observando. Eu não tenho que ser um bom marido só fora de casa quando estou com os amigos. Eu não tenho que ser um bom filho só quando eu estou num ambiente onde as pessoas vão estar me vendo. Não. A gente é o que é, mesmo quando não tem ninguém nos observando. Então a gente precisa se avaliar. Eu realmente, de fato, tenho demonstrado esse temor a Deus por meio daquilo que eu faço. Quando eu dou treino na escolinha de futebol, quando eu estou ali no restaurante, lá na cozinha, sozinha, ninguém está me olhando, estou lá no atendimento, conversando com as pessoas. Será que eu tenho sido realmente eu? Será que as pessoas têm visto? Ou eu só vou lá, só falo com fulano, com ciclano, quando tem outros juntos? Então a gente precisa tomar cuidado, porque são coisas, se está aqui, se Deus fez questão de deixar isso na palavra, é porque são coisas que a gente precisa observar e tomar cuidado. São coisas que a gente pode tropeçar, se a gente não, com frequência, não estiver se avaliando, fazendo essa autoavaliação de nós mesmos, né? E pode avançar para o 23. No 23 fala, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, aqui o versículo deixa bem claro. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor.
A chave aqui não é o fazer tudo. Eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, não. Mas tudo que eu faço, que seja para o Senhor. Eu posso fazer só 2 coisas na semana, mas que essas 2 coisas da semana seja para o Senhor. E não para os homens. Então, isso é um desafio para a gente. Porque às vezes é muito mais fácil a gente aceitar coisas de determinadas pessoas e de outras não. O fulano me pediu, eu vou... Não, pro Homero eu faço. Não, o Marcos me pediu pro Marcos. Não, vou falar não pro Marcos. Desculpa, Marcos. Marcos não. Às vezes o Homero e o Marcos pedem a mesma coisa, mas pro Homero eu faço, pro Marcos eu não faço. Ou peço pro... Não, vou fazer pro Rael e não faço pro Joelson. Não, a gente tem que fazer pro Senhor. É pro Senhor, a gente não tem que olhar para a pessoa. E não outra coisa, e toda tarefa é importante para o Senhor. Não existe tarefa pequena e não existe tarefa grande. O que existe são responsabilidades. Responsabilidades diferentes. Seja eu estar pregando aqui, seja eu estar varrendo, eu tenho que fazer para o Senhor. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me aplicar. Seja eu lavar uma louça, a gente vem fazer a faxina. Quem faz a faxina aqui na igreja não é menos importante do que quem vem e prega aqui na frente. É tudo igual. O Senhor olha para a gente da mesma forma. Não existe trabalho pequeno e trabalho grande. Como eu falei, existem o quê? Responsabilidades diferentes, com certeza. Eu estar aqui na frente pregando requer uma dedicação maior, uma responsabilidade maior, né, do que lavar uma louça. Mas todo o nosso serviço é para o Senhor. Então eu não tenho que falar, não vou para lavar louça, eu não lavo. Mas se for para pregar, eu prego. Tudo é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Todas as tarefas são importantes. Em tudo que a gente faz, a gente pode revelar o Senhor na nossa vida. Amém? Pode avançar para o 24, Marcos? Assim, ele está ali servindo a Deus. Assim, pode passar, nossa, estou aqui só apertando o botão. Está apertando o botão, mas é para o Senhor. É para o Senhor. Essa tarefa é importante. Imagina, se o Adson não estivesse lá, eu tinha que estar indo lá, apertar, voltar, falar. Calma aí, gente, vou lá, aperto de novo. Então, para ver, tudo é importante, tudo é necessário. No 24. Sabendo que receberão a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor a quem vocês servem. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor a quem vocês servem. Então Deus que vai recompensar a herança que a gente já tem. É Deus que está vendo. Deus está vendo tudo que a gente faz. Mas às vezes a gente pode estar servindo em algo e fala, poxa, mas que ninguém vem e fala, poxa, legal, estou vendo que você está fazendo isso. Às vezes fala, caramba, ninguém está me notando. Estou aqui venho fazer a faxina na igreja e tal, ninguém está me notando. Tal. Deus está vendo. Deus que vai dar essa recompensa para nós. A gente precisa olhar para o Senhor. Ele vai recompensar a gente. A gente já tem a herança. E vai vir. Pode ir, Atos. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E nisso não há favoritismo. Então, como eu falei, né? Às vezes a gente acha que não está sendo observado, que, poxa, ninguém está vendo meu lugar. Mas o Senhor está vendo tudo o que acontece. Eu sei que é muito difícil quando a gente passa por uma situação de injustiça, ou que a gente se sente desfavorecido e fala, poxa, mas ninguém está lutando por mim, ninguém está fazendo nada a meu favor, mas o Senhor está vendo. Né? E seja coisas boas ou coisas ruins, tudo que a gente planta, a gente vai colher, seja aqui ou seja na eternidade. Está falando, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E nisso não há favoritismo. Então, assim, aos olhos de Deus nada passa despercebido. Esses dias eu conversei com a Suzy, também conversei com a Débora, algumas coisas que vieram me sentindo e tal, e tem a ver com isso, às vezes, né, como eu falei, às vezes é muito difícil a gente passar por situações
fala, eu tô vendo, poxa, a pessoa faz isso, ou o fulano faz isso, e a palavra de Deus manda fazer desse jeito e tal. Poxa, mas por que, né? É tão simples, mas por que agir assim? Fazia desse jeito, agora faz assado e tal. O Senhor está vendo. Isso traz paz para o nosso coração. Porque não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E Deus está agindo. E isso também se aplica a gente. Quando a gente age de forma injusta com alguém, a gente vai colher também as consequências. Então que a gente saia daqui hoje refletindo em cada uma dessas posições que a gente se encontra, seja como marido, como esposa, como filho, como servo no trabalho, como servo aqui na igreja, no nosso ambiente de família, de trabalho, em tudo. Como que eu tenho agido? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso contribuir para que todos esses ambientes o Senhor seja glorificado? Porque não é só para mim, é para o Senhor. Tudo que a gente faz é para Deus. Ou deve ser para Deus. Às vezes a gente pode fazer algo pensando que está fazendo para o Senhor e não está. Então a gente precisa se colocar diante de Deus, se colocar diante do Senhor e falar, Deus, me ajuda diariamente, me ajuda. Hoje eu vou sair de casa, me ajuda lá no LCC, ser uma aluna aplicada, me dedicar em meio ao meu esforço de falar o árabe, né? As professoras conseguem olhar para mim e ver o teu Espírito agindo por meio de mim. Faz um milagre, me ajuda a falar o árabe. Que Deus pode. A gente tem um exemplo de uma parente lá de uma família da nossa igreja que eles já tinham tentado de todas as formas falar inglês e não conseguia. Todos os métodos possíveis do universo, a coisa não andava. E ele é missionário, assim, de carreira já. E ele precisava, porque Deus estava dando muitas oportunidades para ele ir para os Estados Unidos, Canadá e tal, mas sempre emplacava no inglês, precisava de alguém para traduzir. Poxa, Deus, me ajuda. Não é possível, eu faço tantas coisas muito mais difíceis, não vou conseguir falar o inglês. Aí eles falaram que um dia tiveram uma reunião bem importante e eles não queriam usar intérprete, eles queriam eles mesmos poder de forma direta. E eles oraram, Deus, por favor, eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre na nossa vida e a gente pode chegar lá e falar inglês. Eles foram para essa reunião e falaram inglês. E daí em diante nunca mais precisaram estudar e Deus agiu assim. Então que a gente possa crer nesses milagres que o Senhor pode fazer. Deus pode fazer, eu acredito que sim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nem que seja dando esse primeiro passo de se colocar diante de Deus em oração. Se a gente não se aplica, se a gente não ora, o que o Senhor vai fazer? Deus quer fazer, Deus quer nos ajudar, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Então que a gente possa estar realmente, de fato, de coração sincero, como diz no versículo, se colocando diante de Deus para que Ele possa estar agindo por meio de nós, para que a nossa família cresça, para que a nossa igreja cresça, para que o nosso ambiente de trabalho cresça e o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Que tudo que façamos seja realmente para o Senhor. Amém? Vou orar agradecendo. Senhor Deus, quero agradecer, Pai, porque nós temos muitos desafios em nossas vidas, com as nossas esposas, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as pessoas que nos relacionamos durante a nossa semana, diariamente. Ó Deus, te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a agir de forma que agrada o Senhor, ó Deus, que o nosso agir, o nosso comportamento seja realmente de acordo com a Tua Palavra, que possamos realmente estar demonstrando o Senhor por meio de nós, ó Deus, que não façamos nada, ó Deus, para trazer glória para nossas vidas, que seja para o Senhor, que tudo seja realmente para apontar ao Senhor, apontar o sacrifício que o Teu Filho fez ali na cruz em nosso favor, ó Deus, que por meio das nossas vidas pessoas possam estar se convertendo ao Teu Evangelho, Pai. Possamos realmente deixar o Senhor agir por meio de nós, ó Deus. Nos ajude a nos dedicarmos à nossa família, que possamos realmente estar olhando para os nossos filhos como prioridade, para as nossas mulheres, as mulheres para os maridos. Pai, nos ajuda, porque diariamente temos
a nossa rotina, os nossos afazeres, mas que essas coisas não venham para nos distrair, para nos atrapalhar. Pelo contrário, que em cada uma dessas oportunidades que o Senhor tem nos dado para testemunhar do Senhor, possamos estar fazendo de forma que agrada ao Senhor, de forma que irá revelar o Senhor por meio de nós, Deus. Te agradeço por mais essa oportunidade de ministrar a Tua Palavra, Deus. Obrigado. Obrigado por capacitar cada pessoa, cada homem que tem vindo aqui para ministrar, Deus, para falar a respeito do Teu Evangelho, a respeito da Tua Palavra, Deus. Que vidas possam estar sendo realmente transformadas, não pelo Teu falo, Marcos, Homero, Rael, Joelson e tantos outros que passaram aqui, Deus. Mas que seja assim a Tua Palavra por meio de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Gente, só vou orar para encerrar, mas hoje de manhã eu estava assistindo uma entrevista do Celso Portiolli, em que ele citou um youtuber, eu acho que colombiano, e esse rapaz, ele sai andando nas ruas e em lugares bem pobres, acho que das montanhas e tal, da Colômbia, e ele vai conversando com crianças pequenininhas assim na rua e faz os vídeos dele. E aí nesse vídeo ele chega para o menininho, ele estava carregando assim um amontoado de algum vegetal, não lembro qual que era, não sei se era milho, o que era. E aí pequenininho, deveria ter a idade do Thomas, talvez uns 5, 6 anos. E aí ele pergunta assim para o menininho, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou indo levar para casa isso aqui. Aí ele fala, e para que é? Aí ele vai falar, não, minha mãe vai vender para a gente comprar leite para minha irmã. Aí ele pergunta, e onde que está seu pai, está trabalhando? Aí ele fala, não, meu pai morreu. É um menininho pequenininho. E aí ele muda o assunto, começa a conversar de outras coisas com o menininho e tal. E aí ele, no final dessa entrevista, ele falando com o menino assim, no vídeo, ele pergunta ali, se você pudesse hoje escolher alguma coisa para a sua vida, o que você gostaria hoje, de ter na sua vida hoje? Aí o menino fala assim, eu queria 5 minutos a mais com meu pai. Um menino de, 5, 6 anos, assim. Aí ele fala, isso é o que você mais queria na sua vida? Ele fala, eu queria 5 minutos com meu pai. Ele, por quê? Ele, porque eu queria gastar esses 5 minutos com meu pai novamente, assim. Um menino pequenininho, né? E aí o Celso Portiolli começa a falar, né, a importância da gente nunca se esquecer de como filhos, né? Agora, o filho não só para as crianças pequenas, mas para todos nós como filhos, né? A importância da gente sempre ter isso no nosso coração, né? Porque o tempo passa, né? Me fez refletir bastante hoje de manhã, a gente já teve uma perda um ano e meio atrás e o tempo passa, meu pai está aí vivo, eu sei que vocês têm pais, todos nós temos, e para as crianças, nós como pais, né, assim, é importante a gente lembrar que como filhos a gente tem que sempre levar isso em consideração. Se ontem foi o dia da família, né, a gente sempre se lembrar, né, de valorizar os nossos pais e amar os nossos pais. Então, às vezes estão distantes, às vezes esses 5 minutos vão ser expressos de diferentes maneiras, mas que a gente deseja esses 5 minutos porque o tempo voa, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Obrigado logo pela palavra, só orar abençoando e a gente comer os nossos pães de queijo. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, obrigado pela tua presença nesse lugar e pedimos que esse teu amor de Pai, ó Deus, o Senhor que é um Deus de família, esteja sobre nós todos os dias, ó Deus, a consolação do Espírito Santo, que é um amigo e um irmão o tempo todo ao nosso lado, esteja sempre trabalhando nos nossos corações e nos dando forças para sermos bons maridos, bons pais, bons filhos, ó Deus, bons trabalhadores, bons líderes, e em cada contexto que o Teu Espírito Santo possa atuar e nos ajudar a sermos o que um Senhor deseja que sejamos, e que essa graça de Jesus Cristo, que nos purifica, que nos perdoa, que nos ajuda diariamente, ó Deus, a encontrarmos a Tua misericórdia, a Tua compaixão, apesar de quem somos, esteja superabundante em nossas vidas, e de todos que
amam ao Senhor, que servem ao Senhor aqui na Jordânia, ao redor da face da terra. Em nome de Jesus, abençoe a família e a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eletricidade. Você falou que você queria. Finish.